Pessoal, vamos lá. Mais um dia, mais uma leitura barra barra. Hoje nós vamos dar continuidade. Nós paramos na figura 1.12 da página 30 do livro barra barra, né? Página 30. Nós vamos partir da página 31, que é a figura 1.13. Vamos lá, sem mais delongas, porque ler o livro é extenso, é longo, então a gente não pode enrolar não, nem demorar. Mas claro, também, sem fazer nada mal feito, né? Vamos lá, figura 1.13. Setups de compra AI é frequentemente uma correção em forma de fundo duplo em um tempo gráfico menor. No gráfico de 5 minutos à direita, havia dois padrões II. Primeiro foi um II. Estamos falando do à direita. Cadê? Aqui, ó. Interna, interna, interna. Como você pode ver no gráfico de 1 minuto à esquerda, o primeiro foi um padrão de compra na direção de correção em forma de fundo duplo e o segundo foi uma L2. Aqui, ó, olhando aqui à esquerda, ó, tá vendo? Ó, micros, fundos, né, idênticos, né? E foi um padrão aqui de correção, né? E notem, gente, que esse padrãozinho aqui muitas vezes gera setup para a gente assim, muito top. Vou mostrar, acontece isso toda semana praticamente. Cadê o meu? Vou mostrar, deixa eu tentar achar aqui. Eu não sei se teve ontem. Não, ontem não. Ontem foi um dia de muita, uma tendência um pouco forte. Aqui, foi aqui em cima. Esses padrões que se repetem, micro topo duplo, micro fundo duplo, assim, vários idênticos. Um, dois, três, um, dois, um, dois. Não, foi antes de ontem, então. Aqui. Aqui nós temos um padrãozinho. Aqui ele ajudou a gente a tomar a decisão na venda. Não, ó, idêntico, topo duplo idêntico, mas não é esse ainda que eu quero mostrar. Quero achar um que foi sequência. Apareceu vários. Ah, aqui, ó. Olha lá, um, dois, três, ó. Esses micro padrão. Pra vocês verem como que é no tempo gráfico menor. Olha lá, ó. Muitas vezes vira, enquanto a gente vê no gráfico de 5 minutos, dois ou três, tipo aqui, olha lá, um, dois, três, no tempo gráfico menor ainda, lá, um, dois, três, quatro, cinco, ou seja, mais ainda fundos duplos, triplo, quíntuplos aqui, gera um trade, né, de correção, pelo menos aí um scalp contra a tendência. Vamos lá, vamos dar continuidade à leitura. Não é à toa que eu sempre friso isso aí, esses detalhezinhos aí fazem diferença. Em ambos os casos, as barras de tendência no final do II foi um ótimo setup para a entrada de compra. II, eu não sei se ele está falando, ou já falou que antes, lembrando, é um padrão de rompimento. O lado que ele romper, você entra, se falhar, você reverte. É como se fosse também um triângulo simétrico, é padrão de rompimento. Ó, vamos lá, continuando a leitura. Mesmo que as barras pequenas tenham menos significado direcional, é sempre melhor que a última seja uma barra de tendência na direção da entrada pretendida. Então, por exemplo, se eu quero comprar aqui, olha lá, tomara que ela seja de alta. A última barra, que seria a minha barra de sinal, a que vai ser rompida e na qual eu comprarei no rompimento de um tique, tá? Então, de preferência que ela seja na direção do nosso trade. Vamos ver se esses padrões, deixa eu ver se eu acho um padrão ai aqui ou ai. Aqui, ó, eu tive um ai aqui. Note que, ó, ele primeiro rompeu para baixo, aí no que falhou, ó, falei para vocês, para ele é um padrão de rompimento. Aqui se tornou bandeira final, é outro detalhe de interna. E se tiver ainda mais ainda, né? Interna. Aqui ele virou um ai ou ai. Então acaba que ela rompeu para baixo, armadilhou vendedores, depois de um movimento climático, virou bandeira final e gerou pelo menos um trade aqui de contratendência. Esse aqui nós também teve alunos que pegaram ele na sala. Contra a tendência. Vamos achar mais padrão de interna? Se vocês virem aí, vocês me ajudem. 24 ali. Oi? A 24.
Não, a 24 aqui ou do dia, não, dia anterior, né? Não, você passou lá. Aí, essa aí. Ah, verdade. Aí, ó. Ai, ai, padrão perfeito aí que nós queríamos, ó. Tendência de alta, nós pegamos essa entrada aqui também, nesse dia. Notem que ela, ó, interna, interna, a barra era de tendência, a favor do movimento que nós queríamos entrar, ó. Tanto que eu até falei pro pessoal, ó, pode ser bandeira final, mas pelo menos deve dar mais uma puxada para cima. E foi o que aconteceu. Deu mais uma puxada e ela estava a favor. Então, de preferência, que a última barra esteja a favor da nossa entrada. Beleza? Acho que fácil entendimento essa, tranquilo. Vamos lá, próximo gráfico. Esse foi curtinho. 1,14. Setup de venda no fundo de topo de fundo duplo idênticos. Na figura 1,14, a barra 1 foi um setup de fundo duplo idênticos. Barras consecutivas com mínimas idênticas em uma forte baixa. Venda um tique abaixo de suas mínimas. Então, ó, na barra 1, tivemos lá fundo duplo idênticos. Você também poderia vender abaixo das duas barras no setup de rompimento e correção na barra seguinte, que aconteceu então aqui na 2, ó, dando-lhe uma entrada antecipada. Essa também foi uma venda de L1 na microlinha de tendência. A barra 2 foi outro exemplo. A barra 3, cadê a barra 3? Foi outro exemplo de topo duplos idênticos para compra. E foi também uma compra de H1 na microlinha de tendência. Então, o mercado está caindo, você já tem uma tendência, está está num canal estreito de baixa ou modo rompimento, um dos dois, e aparece aqui ó, um micro fundo idêntico, um micro fundo idêntico, micro topo idênticos. Aí você vai entrar a favor do movimento. Vamos achar os exemplos. Aqui é um exemplo, amigo, topo duplo idênticos, né? Era o que acabamos de ver. Que, lembrando que a não necessariamente tem o mesmo tamanho. Ó. Essa aqui teve o mesmo tamanho, mas poderia essa aqui ser menor, tá? Aqui, nós estamos na tendência de baixa. Deixa eu achar aqui. Aqui, olha lá, micro fundos idênticos a favor do movimento que você quer entrar. Gerou queda aqui. Nossa, fundo triplo. Melhor ainda, lá. Um, dois, três micro fundo triplo idênticos. Ainda gerou ai, 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 né? Ainda foi essa aqui, embora fosse outside frente a essa, aqui virou ai ou ai, ai, né? Mas olhando essa barra, essa aqui ficou contida dentro dessa e essa aqui contida dentro da anterior. Então virou um ai, ai, ai. E aqui, não foi triplo, não. Aqui faltou um tique, mas não tem problema, né? Também não vamos. O próximo também é perto. E a favor da tendência, olha aqui, olha vocês verem o mercado aqui. É que aqui acabou, poderia ter estopado, né? A pessoa não segurasse, mas olha aqui que legal. Um, dois, três, quatro barras na mesma sequência aqui, ó. Mas aí o mercado estava lateralizado, não deu continuidade. Mas quem usou o stop técnico não foi estopado e pegou essa subida, né? Mas também era fim do dia, eu não recomendo operar. Mas a moral da história aqui do que nós acabamos de ler é quando você está numa tendência forte. Se fizer um micro topo duplo, você vai comprar, se tiver uma tendência de alta, e se tiver numa queda, tiver um micro fundo duplo, você vai comprar. Estou tentando achar mais exemplos aqui. Aqui, não, mas não foi rompida logo em seguida, não. Deu uma H1, melhor ainda. Deu compra. Aqui. Não, também não foi idêntico, não. Ele bateu com a sombra. Aqui deu. Olha lá. Micro topo duplo. IOI de corpos. Não sei se vocês sabem que isso existe também, ó. Quando o corpo está dentro do corpo dessa barra e esse aqui também está dentro dessa barra. É um padrão que é semelhante. Ele é um pouquinho mais fraco, mas também é padrão de tipo I ou I. Mas olha lá, micro topo duplo, o mercado rompeu, pelo menos um scalp para cima foi e não voltou abaixo dessa barra e deu, né, pelo menos um por um dessa barra aqui.
Beleza, acho que esse aí é fácil também, então, de identificar. É um padrão a favor do movimento. Terminamos, né? Vamos para o próximo. Figura 1.15. Tudo curtinho. 1.15. Esse ativo aqui teve uma reversão de duas barras idênticas em um teste da linha de canal de tendência, que a linha de canal é essa aqui, que fica por baixo numa tendência de baixa, é a linha também chamada de linha de retorno, certo? Uma linha de tendência de baixa. A queda foi climática, porque teve um comportamento insustentável. 17 barras anteriores tinham uma máxima que estava abaixo da máxima da barra anterior. Ou seja, por 17 barras o preço não vinha acima da barra anterior. Um clímax é geralmente seguido por uma correção de duas pernas que dura muitas barras, pelo menos uma hora em um gráfico de 5 minutos. Por isso que para entrar a favor de um movimento climático, o Brooks recomenda uma bandeira em forma de TBTL, 10 barras, duas pernas, 10 barras, dura mais ou menos uma hora. Por isso que tem que esperar pelo menos isso. Então, ó, olha para vocês verem o movimento climático e eu tenho bons exemplos para mostrar. Essa semana mesmo aconteceu. Aqui, ó, movimento climático. Note que aqui nós tivemos quantas barras? 10 barras sem nenhuma vir abaixo da barra anterior, ó, partindo daqui. Um movimento climático insustentável. Aí, vocês verem, acontece uma correção que no fim ainda virou uma reversão. Por que que primeiro era a correção? Primeiro fez uma bandeira, né? O mercado tentaria, os compradores iam tentar retomar a alta. Não conseguiu, e como 90% 50% dos dias o mercado reverte. Então o mercado acabou revertendo, voltando na mínima do dia. Mas, ó, movimento climático, aqui já gerou uma venda. A gente, às vezes, não quer entrar contra isso, ainda mais a primeira vez que viesse abaixo, poderia ser comprado de novo para ir para alta, mas aqui nós já entramos vendido. Ó. Quem estava comigo na sala me acompanhou. Aqui nós vendemos, e para vocês verem, o mercado depois disso só caiu. Quem segurou, por exemplo, olha lá, o preço nem aqui no nosso preço de entrada voltou mais. O mercado só caiu depois disso. Lógico que é um trade de paciência, né? Para quem tem paciência de segurar e esperar, deixar o mercado correr. Ô, Leandro, bom dia. Oi, bom dia. Essa reversão, você tá aplicou para reversão de duas barras, né? Eu já vi isso aí muito, sabe o quê? Num teste de fundo do dia anterior. Você já Sim, notou isso aí? normal. Máxima e mínima do dia anterior é sempre magneto, sempre vai fazer, geralmente vai formar, tanto que tem o setup de primeira falha de rompimento, da mínima do dia anterior e segunda falha. Aqui é o caso, ó. Isso aí, né? Você tá na sala, não tá? Tava. Tá, lembra eu amanhã, eu mostro lá na aula, tem um slide específico disso. Nós passamos, sabe, nós tivemos uma aula dessa, como operar o começo do dia. Aqui, ó, aqui mesmo aconteceu isso, a mínima do dia, primeira falha de rompimento, segunda falha de rompimento. Existe também da falha. Ele falha que é primeira, falha segunda, falha aqui no caso, né, de retomar, é um setup que falha e o mercado volta a cair. Ontem aconteceu isso, se não me engano. Foi ontem ou antes de ontem. Quando eu falo ontem, é o dia anterior, né? É, cadê a mínima aqui? Então, mínima aqui, foi aqui mesmo. Aqui o que aconteceu? A mínima é do dia anterior, essa linha. Rompeu a primeira vez, falhou, já deu um trade aqui de compra. Falhou a segunda, só que aí, ó, esse falhou. Então, falhou em romper, depois virou falha da falha. Aí, ó, o mercado veio e caiu. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso aí, que dá sempre pelo menos um stop, né? Não, sim, esse trade é de curso, né? É de livro, vamos dizer assim. Bem observado aí. Terminamos esse? Sim. Então, ó, reversões climáticas, mostrei um exemplo lá para vocês. Eu só não desenhei a linha, não desenhei a linha, né? Mas nem precisa. Bom, mas vamos desenhar para ficar legal, igual do Brooks ali, ó. Aqui virou ainda uma cunha também climática, ó.
um topo em forma de cunha climática. Olha lá, ó. Houve overshoot aqui no caso da terceira puxada. Nós tivemos a primeira, ou começando, aqui já tinha uma cunha, né? E ela acabou falhando, ó. Aqui já tinha uma cunha. Mas aí nós tivemos aqui dentro, né? Uma puxada, duas ou três. Ou poderíamos também contar, é aqui que foi a falha? Isso. Deixa eu até projetar para cima. Eu acho que se eu projetar tudo não vai não, mas se eu projetar só, tá lá, só os corpos, ele foi. Ou o que eu ensinei ontem também lá para o pessoal da sala, acho que eu não lembro se eu fiz no aulão ontem, você pega uma cunha e projeta 50% dela. Que o Brooks fala que uma cunha, quando falha, vai 50% ou vai 100%. Ó. Nesse caso, foi um pouquinho mais que 50% da projeção dessa cunha aqui. Mas, projeção sem sombra, vocês viram que deu o alvo aqui. E acabou sendo, olha, ó, climático, semelhante ao desenho, só que no exemplo que eu mostrei, no exemplo do livro, tá de queda. Aqui tá de alta. Olha lá, ó, e a overshoot aqui que interessa, ó, o clímax insustentável de muitas barras sequentes com poucas correções. O mercado, quando vai longe demais, rápido demais, ele tende a fazer uma correção. Vocês viram, TBTL, né? É bom esperar para entrar a favor. Para entrar contra, dependendo do contexto, eu sinto mais confiança. Ainda mais se já você olha a amplitude do dia. Por exemplo, já andou 70 pontos no dia, andou 60. Na média, o dólar tem andado isso, né? Se na média tem andado a amplitude de 50, 60, 70, é possível já ter reversão ali. Os mais arrojados já vão entrar. Se você olhar para a esquerda, nesse contexto, você já tem suporte. Ah, não, e detalhe também aqui, hein? Salvo erro, vai correção de 75%. Ó. Salvo erro aqui, ou foi 61, teve uma correção, olha lá, ó, 75% do dia anterior. Olha por que eu deixo 75 na régua. Olha que importância que tem. Foi 75 de correção do dia anterior, foi climático. E quando se trata de correção, gente, a gente vê muitas vezes, não importa se está indo em canal estreito, se está subindo em modo rompimento, chegou em determinado ponto, vão vender por ordem limitada, né? Os traders mais arrojados vendem por ordem limitada. Eu não recomendo, o Brooks não recomenda fazer por ordem limitada. Espera price action. Porque assim, eu tentei a história, no começo da sala, um ano e pouco atrás, eu tinha um aluno que fazia isso, ele até ficava bravo comigo, que eu não fazia por ordem limitada, eu esperava a barra de sinal primeiro para vender. E ele não, ele já vendia. Aí um dia, deu algum desconforto, alguma coisa, mas eu até falei para ele, cara, você está consistente? Não. Então, você vê, a pessoa às vezes é arrojada, quer fazer, arriscar, mas pega uma situação igual essa, sem observar outros critérios, vou pôr uma ordem no 50%, que de vez em quando vai dar certo, mas tem hora que você vai ser atropelado. A mesma coisa se eu colocar uma ordem de venda aqui, poderia ser atropelado. É só lembrar aqui do dia de ontem mesmo, ó. Ó, cai aqui. Quem que imagina que vai cair desse jeito aqui? Aqui tá caindo de um comportamento. Barras fortes, volta, correções fortes, dá outra puxada forte. De repente começa uma puxada como quem não quer nada, e olha lá, e vai longe demais. Então, cuidado com arrogância no mercado. Vá lendo barra barra, confie, né, nos setups, mas se o setup falhar, tente já observar o próximo, veja se não houve mudança na sua premissa, seja sempre humilde. Reavalie, como o Brooks fala, eu reavalio, né, a cada barra eu reavalio a minha interpretação da barra anterior. Então sejam humildes nisso aí, que vocês vão se dar bem. Humilde com o mercado. Bom, próximo. Setup de venda de reversão de duas barras idênticas. Na figura 1.16, a barra 4, cadê ela? Aqui. Foi uma barra de reversão, né, de duas barras idênticas. O que é reversão de duas barras idênticas? É quando as duas têm tamanho semelhante.
tá? O idêntico não quer dizer que, nossa, tem que ser no mesmo tique. Claro que não. É próximo, tá? Pode passar um tique, um ponto, dependendo do ativo, se for índice, por exemplo, pode passar, sei lá, 10, 20 pontos, né? 4 tiques do índice, vamos dizer assim. Porque tem outros tipos de reversão de duas barras. Deixa eu mostrar aqui para diferenciar isso, porque no livro ele diferencia muitas vezes qual que é outro tipo de reversão de duas barras. Ó, aqui nós temos uma reversão de 3 barras, perfeitinho. Ó. Esse aqui foi entrada de livro, tanto que aqui que eu falei para vender, depois de subir forte, porque aqui, ó, fundo duplo idênticos. Então foi uma reversão de 3 barras perfeita. Mas o mercado nem sempre te dá perfeição. Às vezes é um tique a mais, um tique a menos. Eu quero achar um. Né, eu estava falando de reversão de 2 barras. Aqui, ó. Aqui é uma reversão de 2 barras. Ó, só que essa aqui ficou bem maior que a outra. Então não é idêntico. Mas não deixa de ser uma entrada, né? Outra reversão de 2 barras é aqui. Reversão de 2 barras, só que essa aqui ficou só. Veio na metade da barra anterior. Ó. Ô, Leandro, Oi. ali mesmo naquele exemplo ali ó, que tu passou, do ladinho tinha uma outra reversão de 2 barras, acho que de venda, indicando uma venda ali, e Onde uma que outra era? ali Aqui. mesmo, ó, ali, aí, ó, essa barra 11 ali, Foi. É uma não, 11, reversão de duas barras que é, falhou, né? não, não, Aí. a 13 ali, desculpa, a 13, a barra 13 aí, ó. Não, mas aqui tá certo. Ó. Foi uma reversão de 2 barras, só que não teve muito É, corpo. E ela é. falhou e deu um setup a favor, né? Vimos isso aqui, eu acho que semana passada, né? No barra barra. Não, Isso mas aqui é eu um me referi setup a a favor. essa barra 13 aí, deu um topo duplo aí e ela desceu do lado aí, ó. Sim, é uma reversão de 2 barras, só que não favorecia o contexto, o tamanho dela, né? Ela já fez você entrar abaixo da média da lateralidade. Então, Mas o cara que entra achando isso aí um topo duplo, ó, na outra média que tava ali, entrou abaixo dessa 13 aí. Se der essa 14, ele já é motivo para ele sair fora? na 14 Tipo não, aí mas na na 15, né? 15 eu já acho que já deveria reverter. Tá, beleza. Na 15 seria mais indicado, porque a 14 era normal, às vezes vinha acima dela e tal, mas a 15, porque ela fechou muito boa, né? A 15 fechou bonita. Acabou sendo uma reversão de 2 barras de novo. E essa, fundo duplo, correção profunda, e pode puxar aqui a régua que você vai ver que deu algum ponto relevante, ó. Olha lá onde deu, 61,8. Então deu uma retração de Fibonacci aqui, ó. Então, aí, gerou. Tanto que você tinha setup de venda aqui e você tinha setup de compra aqui. E aqui um risco menor, né? Quem vendeu aqui assumiu o risco aqui de tudo, toda essa barra, né? Se ele colocasse o stop logo acima da barra. Então, ele assumiu um risco de 14 pontos. Agora, quem comprou aqui assumiu um risquinho de 7, metade. Então, acho que isso atraiu mais traders, aí, ó. Aí o mercado foi embora. Ele queria tomar um lado, né? O mercado é desse jeito, ele tenta um lado, se não encontra, como fala, continuidade, ele vai para o outro e assim por diante. Aí aqui ele encontrou conforto em subir, encontrou caminho, encontrou, né, oportunidade. Beleza. Então, pode continuar. Não, não, beleza? Isso mesmo? Obrigado. Então, beleza. Então, gente, reversão de 2 barras eu mostrei, uma que pode ser só a metade, da barra anterior, mas é por isso que chama reversão de 2 barras idênticas. Lembrando que não precisa ser tamanho exato. É um ponto ou dois além, beleza. Em um rompimento acima da máxima de ontem, olha lá, rompeu um tique da máxima de ontem e uma linha de canal de tendência de alta. Aqui, ó, overshoot de novo, e de 3 puxadinhas, ó, uma, duas, três. Então, ou seja, você teve uma overshoot aqui, você teve o topo duplo, uma falha de rompimento da máxima do dia anterior e uma reversão de 2 barras. Pronto, olha que venda linda, né? Ou fala linda pelo resultado que deu, né? Nesse caso aqui, ó, você pode entrar aqui, gente, está o caso típico no qual você pode operar contra rompimento e contra canal estreito. Ó. Aí você começa a ver vários outros motivos, né? A gente fala assim, não se opera contra canal estreito, contra
contra rompimento, mas aqui está um caso que nós temos 3 ou 4 motivos para entrar na venda. Falha de rompimento da máxima do dia anterior, 3 puxadas aqui então, topo em forma de cunha, reversão de 2 barras, bandeira final aqui, ó. Olha lá, uma ai que dá uma última puxada e falha em continuar. Então, 4 motivos. E reversão de 2 barras idênticas, né? Então, você junta o conjunto de fatores, compensa vender. E cunha aninhada, isso que o Weber ainda pôs aí. Você tem 1, 2, 3 puxadas, uma cunha pequena dentro de uma cunha maior. Então, aqui está feito, como fala, o conjunto todo para a receitinha do trade para você entrar vendido, mesmo contra essa força e pressão. Até porque, se a gente for ver, ó, gente, principalmente em dias de lateralidade, triângulo expandindo, os movimentos são violentos mesmo. Você pensa que você está no canal estreito, aí você quer esperar uma segunda entrada, de repente você fica de fora. Deixa eu tentar achar algum exemplo aqui. Ó, pega o dia de lateralidade, ó. Subiu forte, que ó, já reverteu de uma vez. Aqui ainda deu um H2, beleza, deu compra, mas ó, essa venda aqui foi uma correção de 75%, ó, já caiu bruscamente. Aí virou triângulo, né? Aqui. E note que, ó, olha, caiu forte, mas ó, já falhou em romper aqui, já voltou a subir. E subiu forte, aí demorou um pouco para cair, mas já caiu. Note que chegou no rompimento na mínima do dia. Olha lá, ó, mesmo caindo em canal estreito, o mercado já reverteu de novo. Embora não foi longe, mas né, se você tivesse vendido, aqui ela, olha lá, reversão de. Eu não vou falar que aqui é reversão de 2 barras, não, porque tem uma terceira aqui, ó. Acaba que virou uma reversão de 3 barras, então, ou assim, meio mal feita, né? Mas acaba que virou uma interna, virou bandeira final, depois uma outside aqui. Oi. Em questão de probabilidade, esse trade, qual a porcentagem mais ou menos que ele tem? Um trade assim, quando vem muito forte aqui, ó, eu lembro de um exemplo que o Brooks dá, que ele fala desse jeito, ó, nessa palavra. É um trade de baixa probabilidade, mas não é nula. Ou seja, ele quer dizer que não é nula a probabilidade. Você pode entrar. Você só tem pouca probabilidade. Mas quando você tem pouca probabilidade, você troca por uma possibilidade de um alto retorno. Então, a equação do trader é favorável. Muitos traders, um MTR, por exemplo, você tem uma probabilidade só de 40%, não é isso? Mas só que é um bom trade, porque na maioria das vezes você vai conseguir mais do que 2 por 1. É a situação aqui. Eu assumo um risco. Você tem a opção de colocar, às vezes, um stop maior, ele fala isso. Você pode colocar um stop de um movimento projetado, talvez dessa perna aqui, ó, para baixo. Um dos exemplos que ele dá no curso é esse, ó. Você coloca esse movimento aqui, o teu stop aqui embaixo, tem que ter stop, gente. Tem que ter stop, porque aqui pode ter rompimento e ter continuidade, independente da hora do dia. Às vezes dá alguma notícia mundial, 5 horas da tarde, que muda muito alguma coisa que não se espera, pode, ou a nível nacional mesmo, e o mercado continua caindo. Ele fala que você pode fazer esse tipo de entrada, coloca um stop razoável, no caso aqui, para mim seria essa projeção. É um trade de baixa probabilidade, mas deu um retorno de mais de 2 por 1. Às vezes, se você também quisesse colocar uma reversão aqui, ó, você não seria revertido, não seria estopado, então, né, revertido. Deu mais do que 2 por 1. Ó. Quem comprou aqui ganhou 3 por 1 do risco que assumiu se colocasse o stop logo abaixo. Então, Leandro, oi. o legal dessas entradas aí é que o stop ele é curto, né? Você pode fazer ele curto. A probabilidade é alta de ser estopada, mas não é nula de você ganhar, né? Tem que ter essa visão. Aí você pode ter as duas opções. O stop curto, você vai ser estopado às vezes com frequência, mas às vezes que dá certo também te compensa. E é um lugar que vai encontrar comprador. Então a probabilidade acaba que sendo mais que 40%, no meu ponto de vista. Ah, Tá? é, se você for ver aí, se você for falar, não, o último fundo, aí você for considerar, aí é do outro dia.
Você fala o quê? Essa subida que deu ainda, né? Não, não, falando para stop. Então, você entraria aqui e botaria stop aqui na 108, 108, né? Do outro dia. Ah, tá. Do dia anterior aqui ainda, né? Seria isso aqui? Isso. Aqui. Aí seria o stop. Aí. Sim, poderia também. Que aqui é um ponto de ser testado, gente. Lembrando que, ó, isso aqui chama amplitude final do dia. É os pontos que, quando tem esse gap, ó, quais pontos serão testados? Amplitude final do dia. O fechamento do dia anterior, essa máxima aqui e até sua mínima. São 3 pontos que viram magneto. Note que o preço não conseguiu vir na mínima daqui, Sim, ó. mas a probabilidade que era grande dele vir, né? Ele estava certo. Talvez ficasse, né? Nesse caso aqui, ó, ainda você teve uma, duas, três puxadas, tem outra, tem cunha aqui, tem falha desde esse fundo duplo aqui, que ó, não deu projeção para baixo. Tem vários fatores aí. Mas esse tipo de trade, então, gente, dependendo do contexto, tá? É como se você estivesse operando por ordem limitada também. Você está assumindo o risco, às vezes vale a pena. Quer que eu volte lá, Eber? Você mostrar uma coisa? Ah, eu ia só mostrar aqui, ó. Deixa eu olhar também, percentual, ajuste, não teve nada, não, né? Não. É que no dia tem uma barra aqui escondida, né? Então, que é mastro, Bandeira de fundo alta em forma de duplo, fundo duplo. 75%. Então, é sempre comprado, 75%, mas ainda mastro de fundo duplo. E acaba que ele não deu continuidade. E aqui tem um outro fator a ser observado, seguinte, ó. Quando você tem uma tendência, no caso, ó, estamos numa lateralidade, mas dentro dela temos uma tendência. Nessa queda aqui, nós tivemos um movimento mais climático, ó. Então, aqui, para vender de novo, talvez você deveria. O, Deixa eu fechar seu o, microfone. A não ser que. Aqui. Nessa queda aqui, ó, veio muito violenta. Em lateralidade, né? É comum ter movimentos de duas pernas ou três pernas. Esse movimento veio muito climático e para romper a lateralidade, geralmente é preciso de acumulação. É preciso um pullback de pré-rompimento. Se aqui rompesse de uma vez, seriam grandes as chances de falhar, tá? Porque uma lateralidade dessa, assim, geralmente rompe falso, aí ou ela volta, né, e fica dentro da lateralidade, ou ela rompe, corrige, para depois sim ela concluir seu rompimento. Aí vira rompimento e correção. Então, dá um pullback de pré-rompimento. Às vezes, se acontecer isso até antes aqui, fizer uma pequena acumulação, as chances são maiores de rompimento. Agora, quando o preço vem direto aqui, ó, vem diretão, assim, é difícil ele romper de uma vez e ir. Não é normal. Pode até acontecer, claro, mas não é o comum, né? Brooks ensina isso já vem da análise técnica clássica. É até um exemplo seguinte. Uma vez eu vi um exemplo assim, não sei se vocês vão, né, vão concordar comigo, mas o cara, um trader, deu o exemplo assim, ó. Você tem aqui, imagina uma porta, precisa ser arrombada. Você só tem que pegar uma distância dela né, e se projetar contra essa porta para arrombar. Agora pega, você vem desde cima aqui, ó, você vem correndo, 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 você já chega cansado na porta, não é? Assim como também muito perto, você tem que pegar uma pequena distância que seja favorável. Mas se você pega uma distância, sei lá, de 1 quilômetro para arrombar essa porta, você já chega cansado. É o preço, né? O preço já chega exausto aqui. Aí já é um ponto que não interessa mais para os vendedores aqui, eles querem vender mais alto. Então aí eles esperam uma correção para venderem de novo, e aí sim. Ainda mais que aí forma fundo duplo que o pessoal traz seu stop aqui para baixo. Se for arrombado, os compradores com stop venderão
e os vendedores venderão. Aí sim, o movimento vai dar um movimento, provavelmente um movimento projetado. Vocês viram que tudo tem uma lógica, né, por trás. Parei. Deve ser o primeiro parágrafo, né? Vamos lá. A barra 1 foi um setup de compra de reversão de duas barras idênticas, porque havia muito momento de baixa nas duas barras de tendência de baixa anterior, desde o rompimento da máxima mais baixa. Deixa eu só entender aqui. A barra 1, ela foi uma reversão de duas barras, beleza. Só que ela falhou, né? Só que havia muito momento. Foi um setup de compra. Ah, não, então tá certo. Não foi um bom setup de compra. Nossa, o não faz diferença de tudo. Eu li, foi direto. Eu tenho dificuldade para enxergar o não, me desculpem. Deixa eu até grifar. Eu sempre gosto de grifar o não, porque eu tenho dificuldade de enxergar ele. Ó, a barra 1 não foi um bom setup de compra, de reversão de duas barras idênticas, porque havia muito momento. Isso, estava caindo muito forte. Então, comprar a barra 1 não seria uma boa entrada, certo? Na tendência de baixa anterior, desde o seu rompimento da máxima mais baixa. Então, a máxima mais alta, a máxima mais baixa, houve um rompimento, não era prudente já comprar, ainda mais que você estava no meio, ó, no meio de algo, no meio da lateralidade, não sei, daqui para trás, né? Querendo ou não, você estava no meio de um movimento. Ela foi seguida por outro setup de compra de reversão de duas barras idênticas. Ir e voltar acontece ocasionalmente, mas 4 barras sobrepostas são uma bandeira de baixa e você não pode comprar no topo de uma lateralidade de baixa. Então, a partir do momento que deu 4 barras, né? Desceu, subiu, aí você já não pode comprar mais aqui, porque senão você está comprando, virou uma bandeira, você está comprando no alto dela, uma bandeira de baixo. Virou uma bandeira de baixo, você está comprando no alto dela. Esses padrões são apenas sinais de contratendência se houver uma razão para esperar uma reversão. A primeira pausa após um forte rompimento é um rompimento e correção e geralmente é seguido por mais tendência. No caso aqui, acabou gerando mais venda, né? Mas acabou que, ó, aí rompeu para baixo, o que seria uma bandeira. Nesse momento aqui, ela foi uma bandeira final, ó. O movimento caiu forte, deu uma bandeira horizontal, rompeu para baixo e falhou em até 2 barras. Aqui, ó, que gerou um trade de compra. Bandeira final não gera 2 pernas? Aí, ó, uma perna, 2 pernas. De livro isso, trade de livro. Falhou em romper aqui, correção de 2 pernas para então voltar a cair de novo. A barra 2 foi uma boa barra de venda porque havia compradores armadilhados aqui. Foi uma boa barra de venda porque havia compradores armadilhados que compraram acima da reversão de 2 barras idênticas e porque encerrou uma correção de 2 pernas para a média móvel em uma baixa e 2 pernas para cima foram as 2 barras de tendência de alta separado por uma barra de tendência de baixa na bandeira de baixa. Então, ó, essa barra 2 foi uma boa barra de venda, porque havia compradores armadilhados já desde aqui, o mercado subiu de novo, então estava na média móvel. E esse aqui, ó, foi aqui ou foi no curso grande que nós vimos esses dias? Comprar essas barras grandes na média móvel, aqui ainda mais em lateralidade, debaixo da média móvel. Isso aqui é uma Foi no compra grande, Daneirinho. por ordem limitada. Oi? Foi do curso grande que a gente viu. Ah, foi no curso grande, foi no curso grande. Aqui, ó, inclusive nós vimos, aí um aluno mesmo não entrou, eu não entro por ordem limitada, mas olha aqui, ó, uma barra grande contra a tendência, ó, lateralidade estreita debaixo da média. Nossa, esse trade aqui eu martelo ele toda semana, não é? O pessoal aí da sala, mano, é minha testemunha.
Toda semana eu martelo esse trade. Aí, ó, uma falha de H2 debaixo da média, essa barra grande aqui, você tem um monte de comprador armadilhado aqui. Aí, ó, te gera um ótimo trade, olha que queda lenda. Então, a favor de uma tendência, essas barras grandes na média móvel, ainda mais perto dela. Agora, se estivesse longe, eu tomaria cuidado. Ó. Se estivesse aqui, por exemplo, começa a ir muito forte, beleza, eu não entro contra, eu já não entro na primeira venda, não. Mas na segunda, aqui, ó, na segunda foi top, de livro também. Eu não entro porque isso aqui pode criar um momento e ir embora. Porque quando tem uma resistência ou um suporte, né? Ou ele já é atravessado de vez, ou né, você espera por barra de sinal. Mas às vezes ele pode ser atravessado de vez, então eu não entro na frente. Mas aí depois que o preço, essa força, essa pressão compradora se dissipa, dando topo duplo aqui no caso, aí ainda mais ó, deu gap de média, outro setup, bandeira de baixa, topo duplo, cunha, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3. Ó, deu vários setups para venda. Isso aqui também foi um trade de grátis, né? Um trade de mercado. E aí, ó, e quem segurou, ela nem no stop do 0 a 0 voltou e o mercado foi embora. Então, ó, a contextualização é semelhante a essa aqui. Vamos só aqui. Aqui é um caso que, ó, de barras tudo sobrepostas. Então, ou seja, aqui gerou bandeira final, eu lembro, e aqui eu até falei de compra. Ó. Quem comprou, segurou. E aqui, ainda no meio do caminho, aconteceu a 42. Alguém sabe me identificar? Tirando os da sala, né? Que sabe o que que é. Os novos que estão acompanhando a gente hoje. Vocês já viram essa 42? O que que significa? Eu vou dar uma ajudinha. Vou pôr uma linha debaixo dela. A 42, que barra que é essa? Fundo duplo e teste perfeito. Existente? Isso, teste Vale. perfeito e desistência, tudo isso. Olha lá, eu estava agora há pouco procurando, né? Fundos quádruplos idênticos, você pode considerar o corpo também. Aqui, os vendedores do tipo sell the close, acho que muita gente nunca ouviu falar, né? Nunca ouviu falar isso na internet, só vi com o Brooks. Vendedores de sell the close, que foram vendendo fechamento. Aqui, no caso, a vender o fechamento. Ele não conseguiu nem ser estopado, né? O mercado aceita ele aceita uma correção, corrige uma vez, vem aqui, aí ele quer sair no 0 a 0, não consegue, ele vai ter que sair aqui em cima, barra de desistência. Aí, ó, gera um ótimo trade, né? Ao contrário aí. Trade aqui, ó, corte rápido, Tramontina. Puf, em duas barrinhas já deu alvo desse Vou falar uma movimentinho. coisa para você, viu, Leandro? Eu acompanho seu conteúdo só no YouTube, cara, mas o que eu já aprendi é brincadeira, porque eu tenho mais de 2 anos que eu estou dentro do mercado. Eu nunca vi um conteúdo tão completo igual o do Al Brooks. Legal. E a ideia é essa mesmo, é mostrar para o mundo que, né, no Brasil tem alguém que representa o All Brooks, assim, na sua plenitude, na sua totalidade. Porque é espetacular, a metodologia é espetacular. E mais espetacular é a gente vendo acontecendo, entendeu? Então, por isso que eu convido o pessoal, quem tem condição, entre na sala, fica um mês, pelo menos, para ver como é que é, ué. Fica um mês. R$ 300, gente, é um loss de duas entradas que você fizer e tomar um loss de R$ 300 num dia. Então, ou seja, mas a gente mais ganha do que perde. Eu estou falando que o R$ 300 é quando se você estiver sozinho, não sabendo o que você está fazendo. Agora, convido, venham operar, que é o dia inteiro dando aula, é o dia inteiro mostrando esses detalhes, né? Quando eu vejo, quando a gente identifica. Então, assim, com o gráfico na prática. O Brooks, inclusive, fala isso, né? Metade de um trader é ele saber a parte teórica. Isso é metade do que ele precisa. A outra metade é ele desenvolver a leitura enquanto o gráfico está se formando. Porque tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é fácil com o gráfico parado. Eu vou fazer dezenas de projeções aqui que vocês vão ficar maravilhados. Mas quando o gráfico está andando, é a dificuldade. E muitas vezes, claro, a gente não espera aquela projeção com o gráfico andando, mas
só da gente estar a favor do movimento, fazer um bom valor, já fez um dinheiro, já bateu a meta. Quando dá errado, corre, né, dá um jeito de corrigir, e saiu positivo no fim do dia, pô, nossa, o mercado poderia ter feito com um contratinho 1.000, mas não, fiz 500, fiz 200, fiz 300. Cara, tá ótimo no dia, né? Se eu fiz 100, desde que seja consistente, o importante também é consistência, né? E quando perder, perder menos do que ganha. Quando ganhar, ganha mais do que perde, ganha com mais frequência. Pronto, é um caminho assim, gente, inevitável para pelo menos garantir aí um pezinho de meia, né, para fazer ir crescendo e fazer uma reserva aí. Isso é o mínimo, né? Lógico que com o tempo as coisas vão aumentando, de repente você está milionário. A barra 2 foi uma boa barra de venda, porque havia comprado. Ah, não, já li já esse trecho, né? Então, esse outro barra 2 aqui. A barra 2 se assemelha à segunda barra do setup de venda de reversão de duas barras idênticas, mas seu fechamento e mínima estavam abaixo da mínima da barra anterior. E além disso, os traders já estavam vendendo antes do fechamento da barra, com base na baixa M2S. Então, aqui como se fosse uma M2S. Quem usou o stop, né, vendeu aqui, usou o stop na própria barra, foi estopado aqui. Mas será que não está falando da 3? Não, eu errei aqui. A barra 3 se assemelha à segunda barra D1 setup. Não, não é. Não tem nada a ver, não. Que aqui também não foi M2S, não. Então ele continua falando a barra 2. Beleza. Então foi uma L2 na média móvel. Aqui seria uma venda. Como eu falei para vocês, poderia ser uma venda no meu ponto de vista, porque foi uma L2 na média móvel, teve impulso e tal. Só que acabou depois se configurando um arame farpado ou TTR, no caso que foi TTR, né? Não teve muita sombra, que é a mesma coisa que arame farpado, só que é sem sombra. E virou uma bandeira final. Após, né, um movimento de duas pernas, virou arame farpado, falhou em romper essa mínima, então virou bandeira final, mas deu duas pernas para cima, mas logo em seguida caiu de novo, né? Logo em seguida caiu de novo. Partindo para a próxima, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Uma barra sem sombra em nenhuma das extremidades no meio de uma tendência forte é um sinal de força e os traders devem entrar a favor da tendência em seu rompimento. É a famosa barra careca, né? A barra 1 não teve sombra na máxima e na mínima, indicando forte pressão de venda. Eles vendem do início ao fim. Então, seria provável que houvesse mais vendas por vir. Os traders precisariam ser rápidos ao colocar a ordem stop de venda, porque o mercado estava se movendo rapidamente. Ou seja, deu essa barra 1 aqui, ó. Você já tem que ser rápido na hora que ela fechar. É o que eu falo para vocês, e eu vou dar exemplo hoje de novo, gente. Sejam ágeis para colocar ordem no gráfico, exercitem. Eu não conheço outra forma mais rápida do que essa aqui, ó. Tem gente que às vezes usa situação diferente. Aqui, ó. Eu já deixo preparada, a barra está se formando. Já deixa a quantidade de contratos que você quer. Então, se é 1, se é 2, deixa aqui, ó, sempre. Ah, é 2 que eu vou entrar nesse trade. Se eu tivesse, por exemplo, comprado aqui, ó. Vamos pôr a linha aqui. Estou comprado aqui, entendi que aqui eu tinha que comprar, mas um contrato, um exemplo. Mas, se vier abaixo, eu quero reverter e dobrar a mão. Pode fazer isso. Então, se eu estou com 1, eu tenho que entrar aqui com quantos para me descer com 2? Eu tenho que entrar com 3, não é? 1 para sair dessa compra e 3. Então, enquanto essa barra está se formando, seja rápido. Já coloca 3 aqui, vem nessa cruzinha e fica aqui já, ó. Segura Alt, para quem usa Profit, né? Segura o Alt, espera a barra fechar. Fechou, deixa aqui já, ó, engrenadinho. Fechou, pum, clica. Pronto, tua ordem está aqui. 3 contratos de venda. Eu falo isso porque eu vejo, né, que muitas vezes eu chamo os alunos para fazer replay, eles que fazem na segunda e na sexta é aluno.
E eu vejo operando de outra forma que acaba que eu vejo que, assim, perde tempo. E, assim, por exemplo, põe a ordem aqui, aí vem aqui, edita essa ordem, ok. Então, ô, gente, vocês têm que agilizar esse processo. Outra dica, tudo que vocês fizerem a primeira vez no Profit, notem que vem uma pergunta de confirmação, não é? Aí vocês vão lá, tem uma caixinha, seleciona, para não precisar te perguntar a próxima vez. Então, você não precisa daquilo. Deseleciona, desmarca aquela caixinha de diálogo que pergunta confirmação. Toda vez que você for editar uma ordem, toda vez que você for incluir uma ordem, toda vez que você for fazer várias coisas, cada vez que for aparecendo lá, você já desmarca para a próxima vez não aparecer. Lembrem-se, nós estamos operando Fórmula 1. Então você imagina que o carro chega no pit stop, chega lá, vai ficar esperando a boa vontade do mecânico, vai esperar ele engrenar as ferramentas, vai esperar ele buscar o pneu lá, não sei onde, voltar. Não, o carro de corrida parou, já está todo mundo com o pneu, um segurando o pneu ou dois, outro já está com a parafusadeira, né? Já está com a ferramenta, outro já está com outra coisa pronta. Então, ou seja, exige a agilidade, porque as coisas acontecem rápido. É isso que ele está falando ali. Barra careca, principalmente. Ela está se formando, está nessa alta. Ó. Essa aqui é quase uma barra careca. Você quer comprar acima dela. Clique rápido. Já fica, enquanto ela está se formando, você quer esperar ela fechar. Por que, que a gente espera a barra fechar? Você espera a barra fechar porque até o último segundo pode mudar tudo na barra. Essa 38 aqui, ó, o mercado, beleza, continuou subindo aqui, mas a 38 não era uma barra para se comprar o rompimento dela. Por si só, ela não. Quem comprou, comprou a 39, o mercado ainda deu a subida. Mas a 38 não, porque ela fechou abaixo do ponto médio. Então a barra, igual, ó, a 31. A 31 poderia estar sendo uma linda barra aqui, ó. E tava, provavelmente. Chega no minuto final, nos segundos finais, puf, ela vai lá embaixo. Então, por isso você espera a barra fechar. Ela fechou aqui, gerou uma venda. Barra de sinal de venda, isso aqui, ó. Quem assistiu o curso básico esses dias, viu, eu mostrei isso aqui como barra de sinal de venda. Quem vendeu, né, nem que seja para um scalp aí contra a tendência, olha lá, ó, deu. Né? Deu pelo menos um scalp aí. Ou seja, ela fechou, os traders espertos, ó, cruzinha aqui, puf, venda, já põe um alvo, puxa aqui o seu alvo, um por um, já projeta. Gente, tudo tem que ser rápido. Exercitem. Como você vai exercitar isso sem envolver o seu dinheiro? No replay. Faça um replay, gente. Faça um replay. Né? Tinha aquele comercial que, como é que era mesmo? Compre batom, compre batom. Aqui eu fico falando, né? Faça um replay, faça um replay. Precisa treinar essas coisas. A barra do, então, a barra careca, você entra, só que você tem que ser rápido, né? Tá aqui. Os traders precisam ser rápidos para colocar suas ordens. Por isso que eu, né, frisei bem esse assunto. A barra 2. Oi? Leandrinho, perdão. Você estava falando da barra se formar, né? Esperar a barra se formar. Tem a questão também, espere a barra romper. Você sempre tem que esperar a história ser contada, né? Você não tem que contar a história, você tem que entender e ouvir o que ela está sendo contada. Muitas vezes o pessoal acha que a história vai ser contada de um jeito e não é, né? Se você ou vou romper, não rompi, não terminei assim, então não adianta apressar as coisas que você queima a largada. Verdade. Isso aí tem uma lógica e eu vou falar isso que vocês, às vezes alguém pode falar que ele está falando bobagem ou inutilidade. Não. Eu tenho um amigo, ou seja, eu falo amigo que a gente se conhece há 20 anos, eu opera junto já faz uns 5, a gente se conhece, voltou de novo a, como fala, a bater papo, a conversar. Eu já tinha 20 anos já de conhecimento um do outro. Ele me ensinou música, instrumento lá atrás, que ele toca instrumento, eu também tocava. A gente voltou, o pessoal aí conhece, o Daniel. Ferraz. E ele é um amigo que, assim, ele confia tanto na minha leitura de trade que tem hora que eu falo assim, ó. Só que ele não estava prestando. Eu falo isso porque é meu amigo. E vai ouvir esse vídeo depois e vai confirmar isso aí. Eu falava assim, ó. Se romper a 31, venda. Cara, eu falava, ele só escutava a palavra venda e já vendia. Não esperava romper.
Ele não esperava o se, entendeu? Sim é uma condicionante. É se romper. Aí ele ouvia a palavra venda, se posicionava e o mercado subia. E ele ficava armadilhado. Então, gente, prestem atenção, principalmente quando eu estiver falando o gráfico, porque eu fico o tempo todo nisso. Ó, se acontecer isso, né, vamos fazer aquilo. Mas aí presta atenção no se. Se não acontecer por consequência, né, por exclusão, é raciocínio lógico. Se não aconteceu, não é para fazer, porque o mercado não mudou a premissa e continua indo. Então o Koeber falou tá certo, porque senão, olha o que forma. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tá caindo muito forte isso aqui. Ó, fundo duplo aqui, ou seja, uma L1 aqui, ó. Às vezes você tem às vezes motivo para vender aqui. Tem gente que vai enxergar motivo. 1, 2, 3, 4 barras. Aí você coloca a sua ordem aqui, ó. Comigo já acontece, já aconteceu, não sei se aconteceu com vocês. Até eu colocando um tique abaixo, a minha ordem ir lá e ser executada, de venda. Eu ponho uma venda aqui, um tique abaixo, ela é executada. Talvez seja por causa do RLP. Comigo já aconteceu umas 3 vezes de um ano para cá. Aí lá para você ver, ela não rompeu. Eu não queria vender. Às vezes também acontece o erro seguinte, ó, em vez de você pôr aqui meio que para baixo, ó, você põe tipo assim, ó, não tão distante, na hora que você clica para soltar a tua ordem, a bendita vem aqui e, cara, o mercado parece que assim, aí é cruel mesmo, aí vem aqui e te faz você vender aqui, ó, sem romper, e você tá vendido na pior situação possível. Nesse caso, quando acontecer isso, já estopa rápido, perde um ponto ou dois ali, porque eu já tive de sabor disso. Aí você fala, eu penso assim, não dá para consertar, às vezes corrige, não, desculpa, às vezes rompe agora. Cara, algumas vezes voltou mesmo, rompeu, deu para mim sair no 0 a 0. Às vezes até rompeu e eu continuei no trade, mas teve casos que 2 pontos que eu não quis estopar, aí começou a subir, quando vejo já estava menos de 17 pontos. Aí você já não quer estopar mais, porque você fala, não, vamos tentar corrigir agora. Nesse dia aqui até deu, ó. Nesse dia aqui até deu. Era só vender de novo aqui, era só vender de novo aqui, lá, o preço caiu, voltou aqui no 0 a 0, beleza. Mas aí você fica perdendo os trades a favor. Que aí aqui era uma compra, você está vendido, está esperando o preço voltar. Né? Aí te dá um bom trade aqui, você não entra, te dá um outro trade aqui, olha lá, ó. Olha outro exemplo, né? Tava topo duplo idêntico a favor da tendência. Aí, ó, outro trade. Ou seja, aí você vai ficando perdendo trade no caminho porque você está segurando a operação perdedora. O pessoal ontem me acompanhou, sabe o que eu estou falando, né? Ontem não, sexta-feira. A barra 3, aqui. A barra 3 foi uma barra de tendência de alta de topo e fundos careca. Mas não era uma tendência de alta e, portanto, não funcionaria como setup de compra. No entanto, ainda havia uma compra na próxima barra, porque foi uma H2. Então, ó, na 3, houve uma reversão de 2 barras. Gente, eu sei lá, eu acho que eu até compraria, porque aqui eu tenho uma variação de cunha, ó. Eu tenho um fundo duplo, falhou, reversão de 2 barras, talvez eu até compraria. Mas ele está dizendo aqui que, né, o ideal não seria comprar a reversão de 2 barras, esperaria essa de queda e beleza. Aí sim você teve uma H2 depois. Aí, no entanto, lá ainda havia uma compra na próxima barra, que foi uma H2 e uma reversão de 2 barras idênticas e uma mínima mais baixa. É isso tudo que eu falei. Aí, ó, uma mínima mais baixa, reversão de 2 barras, então tinha o contexto. Que também foi uma falha de rompimento de uma lateralidade. Então, a 3 barra careca. Nesse contexto aí, gente, quando dá uma barra careca como barra de sinal a favor do seu movimento, ou seja, a gente quer comprar, igual ele falou aqui, uma falha de rompimento de uma lateralidade, falha de rompimento da mínima do dia, falha de rompimento de fundo duplo aqui, então acaba que essa barra careca é uma boa barra de entrada. A primeira correção na média móvel rompeu a linha de tendência de baixa, de modo que o movimento para baixo, para a barra 3, foi uma mínima mais baixa de 2 pernas, que geralmente é bom pelo menos para um scalp. Foi o que aconteceu.
Então, ou seja, barra careca também é boa, então, em lateralidade, se ela for um lugar de barra de sinal. Agora, tem lugar que não é bom barra careca. É tipo aqui, ó. Se ela estiver no alto da lateralidade, ó, nesse pequeno contexto. Gente, é armadilha, certo? É cilada. Já que eu vou tentar achar exemplo para vocês. Mas quando acontece barra careca, um alto numa lateralidade é ruim. Já que eu procuro um exemplo desse para vocês verem. Mas vamos lá, só para terminar esse trechinho. A barra 4 e 5, 4 e 5 não foram setups de venda de barra careca porque não estavam em queda livre. Aqui, ó. Você pega o caso aqui, a barra careca, a 4 e a 5. A 5 aqui, ó, é o exemplo que eu ia mostrar. Não vou nem precisar procurar nos gráficos lá, ó. Note que, ó, você está numa lateralidade. Te dá uma barra careca aqui, ó. Olha lá, ó, é armadilha, tá? Então, barra careca é boa para entrar a favor dela no movimento de tendência. Quando é reversão de duas barras, também é bom. Não é bom quando você está perto em uma lateralidade e você está comprando no fundo. Então vamos tentar achar os exemplos. Aqui, essa aqui quase foi uma barra careca, ó. Só não foi acionada. Mas, ó, a localização péssima para comprar. Vamos achar uma venda aqui. Ó, essa aqui, ó, essa venda, por exemplo. Ó, baixo na lateralidade. Ela ainda deu um scalp de 1 por 1 dela, né? 3 pontos, 3 pontos, mas míseros 3 pontos. Mas olha o contexto. Você estava baixo na lateralidade, você estava contra uma tendência. Agora, olha que bonito, ó. Olha quando é reversão de duas barras é careca, ó. Ó, aí o mercado foi. Reversão de duas barras, aí ela é careca, beleza? Ela é reversão de duas barras. Reversão de duas barras aqui, ó. Aqui é careca, pelo menos na parte de baixo. Aqui estava climático, ó. Acabou que você estava no movimento climático. Aqui essa barra careca acabou armadilhando a galera. Mas, ó, quando virou reversão de duas barras aqui, aí, ó, virou um setup, pelo menos para um scalp, deu certo. Então, barra careca ficou definido? Mais ou menos é 3 momentos, né? 4 momentos que você vai ter que prestar atenção. Se tiver a favor de uma tendência, é para entrar. Se ela tiver baixa numa lateralidade, não é para entrar. Se ela é barra de sinal, ó, tipo aqui, I ou I, é para entrar. Boa barra de sinal para vender. Tanto que, ó, ainda fez topo duplo depois, não estopou. Aqui quem vendeu, ó lá, ainda se deu bem e depois deu outra de novo aqui. Tá? Então são situações para se prestar atenção com barra careca. Quando é e quando não é. Tudo depende de contexto. Próximo. Pessoal, antes de eu partir para o próximo slide, gostaria de fazer um comentário com vocês, uma situação seguinte. Tem uma parte do livro Reversões, uma parte que se chama Diretrizes de Trading. Seriam 78 diretrizes, livro Reversões, é a última parte do livro. A última parte do livro, no qual o Brooks fala de 78 diretrizes para melhorar o seu operacional, o seu psicológico, o que você deve, o que você não deve fazer. São 78. Gente, isso aqui é uma leitura obrigatória, tá? Eu recomendaria vocês parar tudo, um exemplo agora, quem tem um livro. Eu tenho, acho lá no canal, alguém pôs em PDF esse trecho aqui. O que eu também sugeriria? Eu tenho uma playlist no meu canal no YouTube que é relacionado a essas 78 diretrizes. Ó. Você vem em playlist, aí aqui tem Rumo à Consistência, é esse aqui, ó. Rumo à Consistência. Você tem aqui, espera só um pouquinho. Ó, aí são 16 vídeos curtos, de 10 minutos cada um, ó. É relacionado a isso aqui. Eu explicando
no gráfico. Então, eu separei 5 por dia, por exemplo. Aí, o que eu fazia? Ó, eu lia a diretriz. Na época, não tinha nem a tradução do livro ainda. Então, eu fazia a leitura da diretriz, ó, diretriz 14. E depois explicava no gráfico, como de costume. Explicava do meu jeito, tá? É muito interessante. É uma série curta e eu recomendo assistir. Por que eu estou indicando por aqui? Porque o YouTube não nem manda isso aqui para mais ninguém, né? Não direciona, porque é coisa de um ano atrás. Mas vale a pena vocês assistirem. São curtos, tá? 10 minutos cada um. Beleza? Aproveitem isso aí, porque vale a pena. Diretrizes do trading, tá no Reversões. No barra barra também tem lá no finalzinho, só que o diretrizes do trading do barra barra é menor. Se eu não me engano, são 37. Deixa eu ver aqui. São 37. No livro Reversões tem o dobro praticamente, 78. Tem o dobro. Então leiam do Reversões. Para quem não tem o livro do Reversões, tem meus vídeos aí. E até quem tem o livro, né? Eu estou explicando do meu jeito lá. Pode ser bom, pode ser ruim, você vai gostar ou não vai, mas eu recomendo, tá? No meu canal ir lá e assistir, porque o YouTube já não vai direcionar isso para mais ninguém. Então, se eu não mencionar aqui, ninguém fica sabendo. Né? Oi? Só para contribuir com o pessoal, naquela época lá que você fez as diretrizes, eu peguei todas elas e fiz coloquei no PDF direitinho, né? Um PDF, você tem o arquivo, achei, para o pessoal que está novo, né? E o que que eu fiz? Eu mandei encadernar, dá 23 páginas, encadernei, fiz tipo um livrinho, só com as diretrizes. Aqui do lado da minha mesa aqui, uma vez por semana eu dou uma lida. É uma dica pro pessoal aí, né? Sim, e eu lembro que foi você que postou, né? Nós postamos lá no grupo. Tá lá em arquivos. E vai estar lá até hoje. Para quem não tem o livro Reversões. Quem tiver o livro Reversões é melhor do Reversões, porque aí já é a tradução oficial. O que está lá é a tradução minha. Então, alguma coisa está diferente, né, do Reversões. Não vai estar nas palavras exatas, porque quando eu fiz ele, né, o livro Reversões nem existia ainda a tradução. Para quem está me conhecendo agora, eu já tinha traduzido os 4 livros antes do Felipe Aranha lançar o primeiro, os livros dele, né? Aí depois que ele lançou, beleza, eu me adequei à tradução dele. Bom, vamos lá, vamos dar uma continuidade. Gráfico 18. A Apple demonstrou muitas barras de sinal comuns nesse gráfico de 5 minutos. A barra 1, aqui, a barra 1, foi um doji com um corpo minúsculo. Ó, o corpo foi minúsculo e a sombra gigantesca, gente. Isso aqui não é setup para se entrar por ordem stop. Situações como essa aqui é melhor entrar por ordem limitada. Foi um doji com um corpo minúsculo e foi a terceira barra sobreposta. Arame farpado. Ó. Alguém até perguntou esse dia o que era arame farpado. Aí, ó, isso aí é arame farpado. Barras sobrepostas, 3 barras principalmente, e todas com muita sombra. Fique de fora, né? Dependendo do contexto, fique de fora. Seria tolice comprar acima de sua máxima, porque você estaria comprando o topo de uma bandeira de baixa, arame farpado abaixo da média móvel, apesar da tentadora barra doji, que faria muitos adoradores de candle entrarem em uma operação de compra ruim. Adoradores de candle enxergam isso aqui como martelo, né? Quando ela está aqui em cima, por exemplo, aqui de estrela cadente. Quando está embaixo, eu não sei se é martelo mesmo, deve ser. Enforcado, né? Dão vários nomes. E fala adoradores de candle de forma pejorativa por causa disso. É uma barra de sinal de compra, mas ela tem que ter contexto. Ela tem que estar, né, num suporte, numa resistência, em algum padrão desses que a gente está acostumado já a discutir. Agora, aqui no meio da lateralidade, não se entra. Seria tolice comprar, blá, blá, blá. Já lemos. Beleza. A barra 2 foi uma boa barra de reversão com uma longa sombra que ia muito abaixo da mínima da barra anterior e reverteu para cima, e teve um corpo de alto de tamanho decente. A sombra no topo mostra alguma fraqueza, mas
isso poderia ser ignorado pelas barras de tendências que se seguiram. Foi uma reversão na abertura de compra de H2 em uma nova mínima de swing e um rompimento de linha de canal de tendência. Não mostrado, ó, tinha uma linha de canal de tendência aqui, foi um rompimento, foi uma overshoot. Eu vou discutir várias coisas aí agora, espera só um pouquinho. Mas poderia ser desenhado através das mínimas das 3 últimas barras. Então, ó, vamos lá. Por vários motivos nós teríamos para fazer uma compra aí nessa barra. Primeiro, eu tenho, ó, um micro fundo duplo aqui, ó, e rompeu para baixo e falhou. Então, isso aqui já é uma variação de cunha, por si só. Fundo duplo, falhou em romper para baixo. Uma variação de cunha, aqui é uma compra. Ponto 2. Eu tenho uma lateralidade aqui, falhou em romper. Justifica a compra. Estou baixo na lateralidade. Outro ponto, que é o que ele explicou. Se você traçar uma linha aqui, olha lá, ó, overshoot. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma cunha aninhada, porque eu tenho outra cunha, ó. Desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, ó. Ou seja, aqui dentro eu tenho uma cunha dentro de outra cunha. No caso, foi o fundo duplo com um falso rompimento. Então, vários motivos para comprar. E arame farpado, geralmente, ele falha no seu primeiro rompimento. Então, olha lá, ele falhou, então você está apostando contra. Se falhar em até 2 barras, você compra. Nesse caso aqui, se rompeu para baixo, ou se fosse para cima, né? Aí você venderia. Então, ou seja, teríamos vários. E o outro que é o H2 que ele falou, ó, H1, H2 aqui, ó. Ou H2, H1 e H2, porque teve impulso, né? Por isso que recomeçaria a contagem. Por ser uma cunha, uma H3 também. H1, H2, H3, cada um vai contar de um jeito, mas toda forma, só tinha um destino aqui, se você quisesse, né, fazer uma entrada boa, seria a compra. Então, tivemos vários motivos aí, né, para poder comprar essa barra. Por isso tem que treinar o raciocínio de enxergar isso tudo enquanto está acontecendo. A barra 3, aqui, ó, barra 3, foi uma barra externa para cima e uma compra de microlinha de tendência. Ó, microlinha de tendência é isso aqui, ó. O mercado está subindo aqui, ó. Você traça uma linha, olha lá, uma microlinha. Primeira vez que rompeu abaixo, certo? Microlinha de tendência após uma pausa que se seguiu ao rompimento para uma nova máxima do dia. Barras externas em novas tendências muitas vezes armadilham trades para fora de grande operação porque elas acontecem muito rapidamente. Muitos traders não têm tempo suficiente para reverter sua perspectiva rápido o suficiente de baixo para alta. E então eles têm que perseguir o mercado para cima. Ou seja, aqui nós estávamos no topo, ó. Muita gente queria vender aqui, ó. Vamos falar assim, a nossa perspectiva aqui nesse momento era de venda. Você está alto aqui na lateralidade do dia, te aciona um exemplo, uma venda aqui, ou aqui não chegou a acionar não, mas ó, aí rapidamente vai para cima. Como é que se opera uma lateralidade? Primeiro você aposta contra, então você vende. Se der errado, vira rompimento, correção, aí você compra. Então, nesse contexto aqui, foi uma compra de rompimento e correção. Todo mundo entendeu esse raciocínio? Aqui virou rompimento, correção, então na hora que está indo para cima, mas igual ele falou, você tem que ser rápido, porque para mudar de perspectiva, porque às vezes você está aqui com a perspectiva vendedora, ó. Você está pensando em vender porque está alto, mas o mercado está subindo forte e ainda fecha essa barra aqui. Acaba que você, né, poderia já comprar ou o fechamento dela, ou se viesse aqui, já tentar comprar com o melhor preço possível, mas era a compra, porque acaba que ficou mal sucedido em fazer um topo duplo aqui, ó. O mercado ia tentar fazer um topo duplo, não conseguiu. O que acontece? Uma projeção para cima. Aí, o raciocínio é esse. Alguma dúvida? Até aqui? Não? Partimos. A barra 4 foi um doji de baixa em uma nova máxima aqui. Em uma nova máxima,
mas o momento de alta foi tão forte e a barra de reversão tão fraca que uma venda poderia ser considerada apenas uma segunda entrada. Então, você não deveria vender aqui, porque, olha, para vocês verem, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete ou oito barras aqui de alta seguidas. A primeira vez que viesse abaixo, era mais provável haver compras do que venda. Era a primeira, não veio nenhuma vez abaixo de barra. Eu não sei se você vai falar disso mais para frente, mas aqui é um lugar que se compra, não que se vende, tá? Tinha muito momento de alta. Nós já discutimos bastante isso, né? Nem vou ficar procurando exemplo no gráfico. A barra 5, tá aqui, foi uma barra externa de alta que testou a média móvel aqui e o rompimento da lateralidade de abertura. E foi a primeira correção em um forte rompimento de alta e uma compra de H1. Ó, H1. E uma coisa que ele provavelmente não falou aqui, mas ele fala naqueles slides lá da enciclopédia, né, do trade que ele tem, seria no modo sempre comprado, uma bandeira de até 3 barras. Quem assiste os meus recaps, me acompanha nos recaps, é uma entrada de H1. Ó, então teria motivo para comprar H1. Isso, e tem esse outro assunto que é mais sofisticado, que eu não sei se ele vai mencionar. Gap. Tem um possível gap de projeção. Tem gap de exaustão, gap de projeção. Na sala que entrar essa semana, vamos começar a tratar desse assunto, que são gaps, todos os tipos de gaps. Esse assunto é importantíssimo. Tem o gap, esse gap aqui foi um gap de projeção, então, ou seja, o mercado tinha tudo para continuar subindo, então aqui foi uma ótima compra. A barra 6 foi uma barra de reversão de duas barras relativamente pequena, e uma segunda entrada de venda depois de atingir a máxima de swing da máxima da barra 4. Então, depois dessa máxima da 4, a primeira entrada, que foi a segunda entrada, a barra 6, né? Que nós estamos falando. E a máxima de ontem, também, olha lá. Falha de rompimento da máxima de ontem. Então, a 6, né, já seria uma boa venda. Foi uma segunda perna para cima desde a barra 5. Primeira correção e da mínima da barra 2. Então, e também tivemos aqui o que, ó? Impulso, deixa eu desenhar para vocês. Impulso e canal. Ó, impulso, canal, com 3 puxadas. Ou seja, 1, 2, 3. Olha que venda. E onde o mercado vem buscar? Início do canal. Olha que coisa linda, meu povo. Que coisa linda. Isso aqui é de livro, ó. Isso aqui acontece com frequência. Aí eu já sempre explico essa parte teórica, né? Compradores vão tentar fazer fundo duplo aqui. Se eles, né, às vezes são bem sucedidos, o mercado vai. Se eles falharem, o que que acontece? Essa projeção para baixo. Mostra-me, Leandro, no gráfico isso, que eu quero ver se você está falando é verdade, se isso está. Se isso fala nos livros, né? Quem já leu sabe o que eu estou falando. Vamos lá. Ali é falha de rompimento de bandeira, né? Fala de tudo. Ó, esse trade nós pegamos aqui, ó. Compra da primeira barra. Olha, vou fazer aqui o desenho agora. Pra vocês verem se, ó, impulso, canal, né? Impulso, canal. Onde vem testar? Início do canal. Para quê? Ó, eles tentam fazer um fundo duplo. Tanto que deu essa setup da primeira barra aqui nesse dia, nós compramos. Para vir aqui, ó. Só que aqui não houve falha porque ainda veio aqui em cima. Mas, querendo ou não, não retomou a alta, virou uma lateralidade. Projetamos isso aqui para baixo. É o desenho que eu mostrei agora para vocês lá da estruturação do trade. Vocês viram que. Agora vamos medir? Oi? Não, isso até num tempo maior, não. Dando a sequência, acabou virando um MTR, né? Uma MTR, sim, aqui uma MTR. Ó. Tinha uma linha aqui, topo duplo, e o mercado caiu depois disso. Ó, o impulso. Opa, desculpa, vai. Retornou, fez aqui, trend reversal. Sim.
E nesse dia, nossa, aqui tem um monte de coisa. Eu expliquei isso aqui, né? Eu acho que ontem. Só nesse pedacinho aqui tem umas 5 leituras diferentes para aproveitar a queda desse mercado. Tanto que, ó, né, compramos aqui, saímos aqui, aqui nós vendemos, a partir daqui foi venda. Esse dia aqui foi mamão com açúcar para operar. Mas, ó, dentro dessa estruturação que eu acabei de mostrar para vocês, aí, ó, ainda projetei para baixo. Para falar que foi no tique exato, eu só tinha que desprezar essa sombra aqui, ó. Olha lá, ó. No mesmo dia deu o alvo, ó. No mesmo dia. Eu ignorei essa sombra aqui, ou ignoraria a sombra aqui de cima, qualquer uma que eu ignorasse aqui, deu a mínima do dia. Dentro de tudo isso que eu expliquei agora há pouco. Ou, olha lá, foi no dia seguinte, mas no mesmo dia já foi aqui. Então, top, gente. É, isso aí é price action, igualzinho, tá aqui, igualzinho os desenhos que eu mostrei para vocês, aqui da leitura. Gente, tá me dando fome já, hein? Vamos lá, terminamos essa leitura aqui, né? Isso aqui, ó, acho que aqui que eu não fiz, né? Foi a segunda. Não, fizemos, já lemos tudo aqui. Além disso, foi uma L4 em um formato de cunha, né? Cadê L4? Por quê? L1, L2, L3, L4, ó. É uma forma de contar, né? Também. 3 puxadas para cima, foi o que eu já contei, 1, 2, 3, desde a mínima que iniciou e o rompimento de alta acima da lateralidade de abertura. Com tantos fatores em jogo, um trader deveria esperar pelo menos 2 pernas para baixo. Pelo menos 2 pernas. Quais foram essas 2 pernas? Ou é essa aqui, que inicialmente é o que você vai olhar, ou foi essa aqui, ó, né? Essa aqui, ou depois de tudo pronto, gente, aí sim fica até, ó, no tempo gráficos maiores, ó. Ou foi isso aqui. Mas era né, 2 pernas, mas não importa. O que importa é que é para você vender. Aí depois, ó, dá outro topo duplo, de novo é para vender. Do meu ponto de vista, ó, deu 2 pernas. Aqui é para comprar. Ó, cunha de novo, ou uma puxada, correção, segunda puxada, correção, terceira puxada, bandeira de alta em forma de cunha, gap de média. Então aqui é para comprar, aí ó, para testar o topo. Até onde que é para levar? Fechamento, maior fechamento, olha lá, ó. O mercado foi. Tá vendo que, gente, é fácil operar? Price action é fácil. Depois que vocês guardarem todos esses detalhezinhos, ó, uma bandeirinha foi embora, você ganhou dinheiro aqui, você ganhou na venda aqui. Aí você vai fazendo as contagens de perna, até onde você pode ir. Eu traria até na média móvel, pelo menos, né? Isso para um scalp. Aqui, compra de novo, porque é gap de média, mais a bandeira que eu estou mostrando. E chega aqui em cima, ó, você vê que foi no tique exato do maior fechamento, ou seja, topo duplo. Ou você vende aqui, ou você vende aqui. Bom dia, Leandro. Bom dia. Só para complementar, essa barra careca que você falou anteriormente, ele estava dentro de uma lateralidade, ó. Se confirma de novo. Depois da barra 7 ali, mais ou menos. Ah, sim. Aí, Foi o ó. que você acabou de explicar da diretriz, né? Barra careca não se compra em lateralidade. Sim. Se aposta contra. Era mais um motivo de compra também. Top. É isso mesmo. É o tal do fade, né? Aposta-se contra barra careca nesses contextos, ainda mais, ó, aqui ainda era tendência de alta. Poderia acontecer o MTR, né, que é o rompimento, mas ainda teria que ter um teste para cima, né, para ser um MTR mais claro. A tendência era de alta. E se você não apostasse contra ela, claro, para eu que opero por ordem stop, eu não, é difícil operar por ordem limitada, aqui, ó, aqui já justificava comprar. E se eu não comprasse aqui, eu teria um motivo para comprar aqui, ó, sabe por quê? Acionou uma L1 aqui e armadilhou, ó, nessa bandeirinha aqui, ó. Então aqui justificava comprar de novo. Aí, ó, pelo menos para mais um scalp para cima. Você não sabe até onde vai, mas deu um scalp, pelo menos a parcial tem que fazer por causa disso. Mas, né, a gente sabe, provavelmente vem aqui, ó. Aí o mercado foi e reverteu. Trade Olha, livre. só complementando, tem a correção profunda aqui, ó. Ah, sim. Aí você tem também, né, um topo duplo, correção aqui que deve ter dado 75%, hein? Batendo o olho aqui, eu falaria Pois é, parece mágica esses negócios, cara. de 62 a 75.
Cara, é matemática, é só o seguinte, gente. Uma coisa é você olhar a árvore e o outro é você olhar a floresta. Faz tempo que eu não uso essa analogia. Mas é isso. Os traders muitas vezes perdem dinheiro porque deixam de olhar a floresta. Olha toda a floresta, esse desenho aqui é básico, isso aqui acontece com muita frequência. Acabei de mostrar um exemplo no gráfico ali. Ué. Vocês verem, esse aqui foi o primeiro livro do Brooks, gente, 2008 que ele escreveu, então já tem 14 anos. E o mercado está até hoje. Máximas mais baixas. Aqui, ó, essa reversão ainda tem outra coisa. Eu posso ensinar para eles, pessoal da sala? Vocês não acham ruim, não? O Ensina logo. que é isso aqui? O que falhou aqui? A bandeira que falhou, né? De retomar. O que acontece na hora que rompe? Eu ia falar dessa aqui, ó. Não, pode ser ela já. Topo duplo. Topo Falhou, duplo. não, e falhou, o que acontece? Essa projeção para baixo. Aí, ó. Eu falo, pessoal, que operar tem hora que é fácil, monótono, a pessoa não acredita em mim. Até porque aqui é uma cunha, né? O Heber, tinha cunha aqui também, ó. Ela já falhou, já saiu falhando aqui, ó. Aí vai, tento 2 vezes, não consigo, tchau, venda e vai ser feliz. Vai ser beleza. Tem hora que, gente, operar é monótono. Você tem que, né, abrir o coração para o gráfico, abrir a visão, abrir a mente, o raciocínio. Não ter preguiça de Aliás, enxergar essas coisas. ali é falha da falha, né? Porque ele tentou falhar aqui ele falhou, né? Aí ele tentou retomar, aí veio a falha da falha, aí desabou, né? Ou aquela questão que a gente viu numa aula de sábado, né? Aqui você tem uma briga aqui, ó, uma bipolaridade. Ela por cima, ficou por baixo, bati uma, bati duas, não foi. Não. Ou quem É olha de verdade. cima. E eu vou falar outra coisa para vocês também. Uma lateralidade debaixo da média que faz uma H2 e falha. Esse aqui é uma H2 que falhou. Você viu isso ontem. Ontem eu mostrei isso aqui pro pessoal, né? Mostrei lá no barra barra. Olha aí, ó. Você aposta aqui. Quer ver? O pessoal deve ter gente O nova aí. barra é hoje. Ontem foi, ó, Deixa eu mostrar né? o meu cartãozinho aqui, o de estudo, que está mais prático aqui. Porque se eu vou sair da página aqui, vai atrapalhar. Aguenta aí, gente, que vocês vão aprender, muitos vão aprender uma coisa nova aí. Isso aqui também está no barra barra. Está lá na frente, nós vamos estudar lá na frente. Lá em arame farpado. Ó, você tem uma lateralidade no arame farpado, pode ser arame farpado, debaixo da média. Ó, e rompeu o H2 e falhou. Ou seja, ó, você tem ó, o impulso L1, H1, L2, H2 rompeu, falhando em romper a média móvel. A média móvel está na jogada. A lateralidade está predominantemente abaixo da média móvel. Gente, isso aqui é um setup espetacular. Você deixa uma ordem logo debaixo da inside. Não precisa ser inside, é qualquer barra que tiver aqui, nesse contexto. Falhou H2 nesse contexto, venda. Olha aqui, dentro do que nós estamos vendo, ó, lateralidade abaixo da média móvel, H1, H2 tentou romper para cima e falhou, venda. Ali, ó, o negócio desaba. Fora que foi bandeira de baixa e topo duplo idênticos, ó. Olha os fatores, gente. Tá vendo que é um conjunto de fatores teóricos? E acreditem se quiserem. Isso acontece com frequência. Te dá 3, 4 motivos para você entrar num trade. Aí, por que esse trade aqui fica bem sucedido? Porque um trader enxergou bandeira de baixa em forma de topo duplo. Análise técnica clássica enxergou um topo duplo idêntico aqui. Outro trader enxergou outra coisa, enxergou essa falha de H2 que eu estou falando aqui. O trader que eu falo é instituição, né? Não é qualquer Zé Ruela, é instituições. Que computadores são programados para cada coisa. Tem computador que é programado só para vender bandeira de baixa em forma de topo duplo, uma das programações dele. Outro motivo é essa falha de H2 aqui. Outro motivo é falha de uma cunha. Você tem aqui, ó, 1, 2, 3 puxadas. Tentou ir, não foi. Segunda vez, não foi. Então, ou seja, ele leu coisas diferentes.
falha de rompimento de uma bandeira, né, em forma de cunha. Aqui, ó, bandeira em forma de cunha. Falhou. Ou seja, vai unindo um conjunto de coisas. Qual que é o diferencial que a gente pode ter? Eu procuro ter na sala e ensino todos os detalhes e a gente, na hora na sala, compartilha isso. A gente tenta enxergar, cada um vai enxergando o motivo, às vezes enxerga 2, 3, 4, um trader só nosso lá da sala mesmo, às vezes enxerga 2, 3 motivos aqui. O que é para fazer? Vender. Vender. Você pode estar no loss do dia, no seu stop, nossa, eu posso perder 500 no dia, já perdi 500. Cara, aqui é a oportunidade de ser pelo menos, não é para alavancar não, é entrar de novo, você pode entrar de novo, mesmo se a tua meta de stop já está, né, batida, recupera a parcial dele, faz essa entrada aqui e você vai recuperar metade do teu loss, se a sua conta comportar, você pode até, né, põe um contratinho a mais, se você não estiver operando alavancado, claro que não. Pronto, uma oportunidade dessa aqui te salva o dia. E você vai ficar com tanta gratificação, como fala, tanto alegria, êxtase de ter visto o negócio que configurou do jeito que deveria e funcionou. Nossa, é uma sensação muito legal. Vamos lá, vamos continuar, senão a gente não avança, tem que terminar pelo menos esse gráfico aqui. A barra 7 foi uma venda, cadê, ó? Barra 7 está aqui, ó. Uma venda de AI em um momento em que você esperava 2 pernas para baixo e mais um teste da média móvel. Então, a barra 7 te deu uma AI aqui, você esperava, né, uma venda, foi uma venda, você esperava mais uma perna, é modo rompimento, o lado que romper você vai, você esperava que iria testar a média móvel, lembrando que não necessariamente quando testa a média móvel vai encostar, nem que vai parar exatamente, e às vezes vai passar, ó. Então, vai ser undershoot, toque exato ou overshoot, né, da média móvel. Você não sabe, espera acontecer, entra, se na hora que já der uma outra compra, você já reverte. Eu sei que muitos traders têm dificuldades nisso, né, mas é uma coisa a se trabalhar. Então, você está esperando uma segunda perna, você está esperando um teste da média, que aconteceu no teste anterior da barra 5. Ó. Como houve na barra 5, houve de novo. E aqui você ainda tem outra crença de que vai penetrar mais a média, porque cada correção não tende a ser mais profunda. Então, ou seja, aqui encostou na média, aqui pode já ultrapassar a média. Cada correção tende a ser mais profunda. Então, poderia também ter essa perspectiva na hora de fazer a decisão de entrada na venda ali. Estava um pequeno pedaço de arame farpado, mas o risco era pequeno, a barra após a barra pequena de entrada se estendeu acima da barra de entrada, mas não acima de qualquer outra, nenhuma das II, ou seja, da interna, ou seja, deu uma barrinha de alta aqui, rompeu um tique acima, mas a II, que era o meu ponto de referência, foi meu ponto de entrada, não acionou, não foi acionada a compra acima delas, certo? Estava um pequeno pedaço de arame, tá? Já falei. Já falei. Mas não acima de qualquer uma das II, então o stop de proteção, onde poderia, né, o stop de proteção estar. Normalmente, você reduziria o stop de proteção após o fechamento da barra de entrada. Mas quando a barra de entrada é pequena e avança por apenas alguns centavos, você deve dar a ela mais espaço e risco além da máxima das barras II. Isso é arame farpado e é propenso a executar stops, né? Lembrando que nessa venda aqui o stop técnico estaria na barra 6, no meu ponto de vista. Na 6, talvez aqui poderia, porque teve rompimento aqui para baixo, né? Então, se viesse acima aqui, seria ruim. Mas você está no arame farpado, então você seria executado, né? Talvez com facilidade. Que mais? Isso é arame farpado e é propenso a executar stops. Então, se você vai entrar na venda, você tem que dar um pouco mais de espaço. Beleza. O rompimento da AI reverteu para cima algumas barras depois, o que é esperado quando uma AI está na lateralidade no meio do dia. Além disso, o mercado cumpriu seus objetivos de 2 pernas para baixo
e uma penetração da média móvel. Os traders que fossem comprar H2 acima da barra 7 ficariam imediatamente armadilhados pela grande barra externa de baixa. E os traders astutos iriam vender abaixo da mínima da barra 7. Aqui, deixa eu só terminar o trecho, né? Depois eu explico. Os novos compradores estariam em pânico, né? Estariam armadilhados e em pânico, vendendo suas compras, perdendo abaixo da barra 7, criando uma venda de alta probabilidade. Ou seja, vamos raciocinar o que aconteceu aqui, ó. Abaixo da 7, acionou a venda. I, né? Ou I, né? Que gerou aqui. Deu uma venda. Beleza. Estamos vendidos para teste da média e tal. Quando acionou acima aqui, muita gente teria comprado e desses vendedores teriam comprado também ou estopados. E aqui, então, ó, seria uma ótima venda de novo. Ó. Por isso que o mercado desabou aqui, porque armadilhou aqui, ó. E querendo ou não, armadilhou uma H2, ó. Querendo ou não, aqui é uma H2 armadilhou aqui, então uma grande probabilidade de o preço cair. Então, ou seja, gerou venda de novo aqui com essa galera que foi estopada, tá? O raciocínio seria esse. Terminamos isso aqui? Sim. A barra 8 foi uma venda, aqui ó, barra 8, foi uma venda de segunda entrada de máxima mais baixa depois de duas pernas para cima em um rompimento da linha de tendência, o rompimento da linha da barra 6. Então, olha lá, aqui nós tivemos uma tendência, aqui nós tivemos uma mínima mais baixa, a barra 8 pode ter sido uma barra de desistência aqui dos compradores, buy the close, por isso que quando o preço vem aqui faz uma mínima mais baixa. E também, né, ele fez as duas pernas para cima. Ou eu contaria até uma cunha aqui também, ó. Primeira puxada, correção, segunda puxada, correção e terceira puxada. Então, daria uma venda aqui, um topo em forma de cunha, poderia fazer essa leitura. Poderia fazer uma leitura de que, ó, aqui, ó, um triângulo expandindo. Ó, deixa eu desenhar para vocês. Poderia fazer um triângulo expandindo aqui. Poderia, ó, aqui é máxima mais baixa, as três puxadas que eu falei para vocês, né? Vários motivos aí para vender. E você está na região, né, alto para vender. Vamos lá, continuando. Ela seria uma possível reversão de tendência e você deveria levá-la a sério. Mesmo sendo um doji, que é uma lateralidade de uma barra, e você não deve vender abaixo de uma lateralidade, ela estava no topo de uma grande lateralidade. E seria uma segunda entrada. Além disso, os dojis consecutivos e 3 barras laterais em uma linha, em um possível ponto de reversão, é semelhante a um padrão ai-ai. 2 barras com corpos pequenos e, portanto, torna-se um setup de venda aceitável. Ai-ai porque, ó, teve ai-ai de corpos aqui, ó. Esse corpo ficou dentro desse e esse aqui, né, ficou rompido para baixo. E outra coisa, inside bar, eu já falei isso nos últimos 2 dias. Desculpa, inside bar não, doji. Doji pode ser barra de sinal nos extremos, máximas e mínimas, é barra de sinal, ou numa tendência forte. Porque numa tendência forte, ó, aqui está subindo forte, compre por qualquer motivo. Então, dojis é nesses 2 momentos que ele serve como barra de sinal. Agora, doji no meio do nada, por si só, não é barra de sinal, tá? Doji por si só. Doji que eu falo, muita sombra, pouco corpo. A não ser que esteja nesses 2 contextos. Aqui está alto na lateralidade, mais os 5 motivos que eu falei aí. Eu li tudo, né? Isso aqui. Vamos lá. Barra 9 agora. A barra 9, aqui, foi uma reversão de 2 barras idênticas. Olha lá, uma reversão bonitinha. De 2 barras idênticas, que, se você pensar sobre isso, é uma barra de reversão em um gráfico de 10 minutos. Após uma nova mínima de swing e teste da mínima da barra 5. Aqui.
É até aquele teste que eu mostrei para vocês aquela hora, ó, impulso, canal, tentaram fazer um fundo duplo aqui para tentar subir. E uma tentativa de formar uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Aí, ó, tá escrito aí. A memória tá boa, hein? Faz 10 anos que eu li isso. 10 não, 5 anos que eu li isso. Não é nada, porque é padrão, gente. É arroz com feijão, é todo dia isso aí. Esses padrões, o Brooks repete 300 vezes em tudo quanto é lugar nos livros dele. Foi também uma segunda entrada para baixo, desde a máxima da barra 6. Então, seria a segunda perna, né? Aqui. Seria uma boa compra. A barra 10, só que é uma boa compra que falhou. Lembrando disso, quando uma boa compra falha, ele gera armadilha aqui, eu não sei se estaria certo eu falar, haveria um armadilhamento aqui, né? Eu tô brincando, gente. Haveria aqui traders aprisionados, né? O Márcio Noronha gosta da palavra mais prisão. Traders presos aqui. Então, H2, falha de H2. Quando falha uma H2 aqui nesse contexto, o que vai gerar? Duas pernas para baixo. Porque os compradores, ó, eles ficam decepcionados, não teve a continuidade que queria, eles vão ficar fora do mercado por duas pernas. Aí, ó, duas pernas para baixo para comprador aparecer novamente. Ó. É o básico, né, da estruturação da movimentação do preço. A barra 10 foi um rompimento e correção, 10, e uma venda de fundos duplos idênticos. Ó. Olha lá, fundos duplos idênticos, nós vimos no outro gráfico, outra situação que nós estávamos discutindo naquela hora, que é o par de barras consecutivos com a mesma mínima em uma forte baixa. Não vou nem procurar exemplo, mas isso aí nós já procuramos. Outra situação, você está numa forte tendência, acontece uma reversão de duas barras que falha, gente, é venda na veia, tá? Venda de L1 aqui na veia, porque compradores antecipados, compradores que compraram contra canal estreito, contra rompimento, ficaram armadilhados, venda na veia. Tá aqui o exemplo. A barra 11 foi uma barra de reversão de alta após uma terceira puxada para baixo. Aqui a 11, ó. Pode ser essas três puxadas, uma, duas, três, ou né, maior, né? Você pode contar uma contagem maior, uma, duas, três, né? E aqui falhou. Caiu mais uma, né? Caiu a quarta e falhou. Mas no caso, eu consideraria essas três aqui, ó. Acho que fica mais fácil a identificação. As três puxadinhas, né? Que ele está falando é essa aqui, ó. Houve três puxadas, tá perto do fundo. O que eu estava tentando falar antes, que era uma cunha aninhada. Ó. Poderia fazer essa leitura também. Acho que tá bom, né? Esses trades aí, esses trades justificavam a 11, né? Estão na leitura da 11. E a barra 11 tinha uma grande sombra no fundo e corpo pequeno e se sobrepunha amplamente às duas barras anteriores. Esta não foi uma reversão forte, mas mostrou alguns sinais de força de alta e as chances são de que a lateralidade são maiores do que as chances de uma reversão significativa. Ou seja, como aqui não deu um sinal muito bom de barra, né? Foi dojis, foram barras que se sobrepunham, acaba que então não atraiu muitos compradores e deu uma fraca subida, né? Mas todo jeito deu um trade, todo jeito deu compra. Mas notem que quando se une bom contexto com boa barra de sinal, atrai mais compradores. No caso aqui não atraiu. Outro ponto, nós já estamos vendo aqui que é final de pregão. Final de pregão, né? Aí, às vezes, muitas vezes, é mais parado mesmo. Vamos parar por aqui, então, na leitura? Acho que tá bom, né? Mais que isso, eu já estou perdendo a concentração, não vai ficar bom. Algum comentário, alguma coisa para acrescentar? Dia 7/5, paramos aqui. Alguma sugestão para melhoria? Ou seguimos nesse passo mesmo? Não, tá bem bom. Então, beleza, gente. Sem mais nada, deixem um like aí no YouTube, que assistir depois. Entra no Telegram logo abaixo. Segue a gente no pregão todo dia, das 9 às 10. Curso básico também que está acontecendo. A princípio é terça, quarta e quinta. Mas se eu estiver muito cansado na quarta ou na quinta, a gente faz no sábado que vem, igual fiz cedo.
mas de preferência vou tentar fazer terça, quarta e quinta, tá? À noite, aí a gente deixa gravado. Planejo que sejam uns 2 meses, dá para terminar, ver tudo. E não deixe de assistir aquilo lá que eu mostrei para vocês aí durante o vídeo, lá, rumo à consistência, 16 vídeos, 10 minutos. É porque o YouTube não vai mandar aquilo lá, não, porque já é coisa mais antiga, mas aquilo lá é muito importante. Beleza? Bom domingo a todos, forte abraço, até a próxima.